Resumir esse domingão, que no futebol, no Campeonato Brasileiro, tivemos a demissão de 2 treinadores. A dança das cadeiras continua, Gustavo Morínigo deixou o Coritiba e Marquinhos Santos foi demitido no Ceará. Vamos lá começar com os resultados do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Põe na tela para nós. Vamos lá com os resultados. Agora sim, garoto, boa! Goiás 1, Avaí 1. No derby paulista deu Palmeiras contra o Corinthians. Cuiabá 1, Juventude 0. Botafogo e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. Botafogo teve um jogador expulso. Neste domingo, já de manhã, tivemos a vitória do Atlético Mineiro em Curitiba por 1-0. Aí goleadas. 3-0 dizem que não é goleada, mas a do Flamengo é 5-0 sobre o Furacão. São Paulo fez 3-0 sobre o Bragantino. No clássico cearense deu Fortaleza 1-0. Mesmo placar de América Mineiro e Santos no Independência. E o Internacional venceu o Fluminense por 3-0. Começamos com o vice-líder Flamengo. No Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense se encontraram numa espécie de prévia para a Copa do Brasil. Foram a campo com seus times alternativos, muito melhor para o rubro-negro carioca, que goleou o Furacão 5-0. Destaque para a bola aérea. Foram 4 gols depois de cobranças de escanteio, todas no segundo tempo. Nosso Pedro Henrique Torre conta mais. Valeu, Edu, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Deu Flamengo, mesmo Flamengo reserva aqui no Maracanã, uma vitória acachapante, 5-0 sobre o Atlético Paranaense, também reserva aqui pelo Campeonato Brasileiro. Uma prévia do duelo de quarta-feira, mas aí com equipes titulares pela Copa do Brasil. Resultado muito importante para o Flamengo, não deixou o Palmeiras abrir ainda mais distância na ponta da tabela. A distância segue a mesma, 9 pontos. O Flamengo chegou aos 39 pontos na tabela. Um jogo com 62 mil torcedores presentes neste domingo, Dia dos Pais, aqui no Maracanã. O Flamengo abriu o placar no segundo tempo. Todos os gols na segunda etapa. O Flamengo mostrou muita força no jogo aéreo. 3 assistências do Marinho. Gols de escanteio, os 2 primeiros gols basicamente iguais, gols do zagueiro Fabrício Bruno em jogadas de escanteio do Marinho. O Flamengo depois fez com Ayrton Lucas, aí Lázaro também em jogada de escanteio e aí o Pedro no finalzinho da partida entrou, ainda deu tempo de fazer o dele nos acréscimos também em jogada de escanteio. O Flamengo muito forte no jogo aéreo contra o Atlético Paranaense, 5-0, muita festa da torcida. E aí depois do jogo, os personagens aqui do Maracanã falaram sobre esse confronto Flamengo e Atlético Paranaense e a gente ouve todos eles agora. A gente trabalhou muito a bola parada lá e com o Fabrício marcando gols também, né, no treinamento, então a gente conseguiu trazer aí pro jogo. No treino, não sei se o Marinho falou aqui, mas fiz 2 ou 3 gols numa jogada semelhante a essa. Então eu pedi que ele batesse a bola ali, porque eu sei do meu poder ofensivo, eu sei da minha agressividade. Então fico feliz, para mim é um dia memorável. Primeiro, são situações distintas e totalmente diferentes. Segundo, todos nós conhecemos o potencial, o poderio de uma equipe como o Atlético. Um outro aspecto importante, do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. E não vai ser terra arrasada porque perdemos um jogo. Se perdêssemos por 1-0, 2-0, é a mesma coisa, os 3 pontos. Sempre falo isso, mas claro, 5-0 é um resultado que a gente tem que pensar um pouco mais e ver o que dá para tirar desse 5-0 de bom para o jogo de quarta-feira, que é o jogo que vale uma classificação. Agora os clubes com as equipes titulares voltam a se enfrentar na quarta-feira, 21h30, em Curitiba, na Arena da Baixada, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Tá tudo igual, o primeiro jogo aqui no Maracanã foi 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro, os times voltam a campo só no outro fim de semana. O Flamengo tem um duelo muito importante contra o Palmeiras, fora de casa, enquanto o Atlético Paranaense recebe o América Mineiro na Arena da Baixada. Final de semana que vem tem líder contra vice-líder, 9 pontos separam o Palmeiras do Flamengo.
que, olha só, bateu o recorde aí. Mais gols depois de escanteio em um jogo nas últimas 10 temporadas. O Flamengo conseguiu 4 gols nessa vitória contra o Furacão. A última grande marca tinha sido 3. O Fluminense contra o Goiás em 2021, também o Cruzeiro contra o Goiás em 2013. E aí teve um outro recorde, este empate. Mais gols em um tempo de jogo nas últimas 6 temporadas do Brasileirão. O Flamengo, com estes 5 gols no segundo tempo, se iguala a 5-1 ao próprio Flamengo do ano passado, goleada sobre o São Paulo. Com o Furacão, 5-1 na Chapecoense em 2018. Palmeiras e Sport, 2017. E Bahia e Furacão em 2017 também. Falamos agora de um encontro paulista entre